Olá, então vamos para a nossa segunda aula de MATLAB aqui da disciplina. Tá, hoje nós vamos falar especificamente de vetores e matrizes, como criar e manipular, tá, vetores e matrizes. Tá? Por quê? Porque se a gente tem uma aula só disso? Tá? Porque não tem como aproveitar efetivamente o MATLAB, saber trabalhar bem com ele, sem dominar aí a criação e manipulação, né, de vetores e matrizes. Tá? Eu poderia dizer que quase toda funcionalidade do MATLAB requer o uso, né, ou de um ou de outro. Tá? Nós vamos ver que mesmo coisas mais simples, como criar um gráfico, requer usar vetores. E lembrando, né, que o nosso foco na disciplina é a solução numérica de equações algébricas e equações diferenciais. Nós veremos que para resolver, por exemplo, um sistema de equações algébricas, a solução será um vetor, na forma de um vetor. Quando a gente for resolver um problema de valor inicial, nós vamos ter vetores e matrizes para designar o tempo e a variável ou as variáveis dependentes. Então, nós vamos fazer uma aula exclusiva sobre esse assunto. Vocês vão poder voltar quantas vezes for necessário, à medida que vocês avancem nas próximas aulas e sentirem, né, a necessidade de aprender ou consolidar conhecimento aí nessa direção. Tá? É importante ressaltar que para tudo que virá na sequência, eu vou assumir que vocês têm as habilidades de trabalhar com vetores. Então, existem, na verdade, diferentes formas de criar vetores e matrizes, que eu vou mostrar, tá? Que podem ser usados de forma junta ou combinada. A prática, né, vai mostrar a vocês como fazer as coisas de forma mais eficiente. Então a ideia é mostrar coisas mais genéricas, tá? Conceituais, mas que vocês podem explorar aí para trabalhar com coisas bem mais complexas que virão a seguir. Tá? Então, a gente viu na última aula, na primeira aula, né, só trabalhando com escalares, basicamente. Um vetor a gente define de uma forma um pouco diferente. Então, vamos definir, por exemplo, um vetor V1. Então, a gente define, por exemplo, entre colchetes e a gente coloca separado por espaço elementos. Então, por exemplo, ó, vetor 1, 3, 5, 7, por exemplo. Fecha colchetes. Então, isso é um vetor linha. Tá? Então, ele vai armazenar aqui um vetor chamado V1, tá? Que tem esses 4 elementos. Se eu quiser formar um vetor coluna, ao invés de separar por espaço, eu separo por ponto e vírgula. Então, eu posso fazer um outro vetor que seria, sei lá, 2, ponto vírgula. Vou colocar 4 elementos quaisquer aqui. Vou terminar aqui. Opa, faltou um ponto e vírgula aqui. Então, eu tenho um vetor coluna nesse caso. Então, a diferença é espaço, separado por espaço, linha, separado por ponto e vírgula, coluna. E eu posso transpor eles, ou seja, converter uma linha numa coluna. Por exemplo, eu posso pegar aqui, ó, V1, e se eu colocar um apóstrofozinho aqui, ó, ele vai pegar aquele vetor V1, que eu acabei de definir, e vai transpor ele, transformar no vetor coluna. Ok? Então, essa é a forma mais básica de se criar um vetor. Tá? Não é a mais prática para muitos casos, mas é a forma mais simples, né, para a gente começar. A gente pode definir elemento a elemento também. Por exemplo, vou criar um vetor V3, onde o primeiro elemento é igual a 10. Então, eu fiz como? Fiz que o V3, entre parênteses, 1, igual a 10. Então, se eu fizer agora V3, entre parênteses, elemento 2, igual a 15, note que ele vai atualizar o vetor V3 agora. Agora o V3 tem tamanho 2, né? Onde o primeiro elemento é 10, como a gente definiu aqui, e o segundo é 15. E poderia fazer isso consecutivamente. Tá? Poderia definir o terceiro e por aí vai. Tá? Beleza? Então, assim que a gente pode... São duas formas básicas de criar vetores. Uma forma bastante usada também é combinando vetores. Então, ao invés de entrar com elemento, entrar com vetor. Por exemplo, eu tenho já armazenado um vetor linha V3 e um vetor linha V1. Então, eu posso criar um vetor, por exemplo, V4, onde, o que ele vai colocar? Ao invés de eu entrar com todos os elementos do vetor V1, ó, que eu entrei, 1, 3, 5, 7, eu poderia entrar só com o que eu já salvei, ó, V1, espaço, para manter na mesma linha, e eu vou colocar o vetor V3. Então, notem ó, que ele criou um vetor onde ele juntou os anteriores, ó, ele pegou o vetor V1 e colocou lado a lado com o vetor V3, e criou um único vetor aqui que eu chamei de V4. Então, eu posso criar vetores de forma individual, tá? Ou seja, elemento a elemento ou de forma completa, e eu posso juntar eles. Tá? Então, eu poderia até juntar o V1 com o V2, mas o V2, ó, ele é um vetor coluna. Então, só faria sentido, por exemplo, se eu pegasse aqui, ó, eu
Vou fazer aqui o equivalente ao V4. Se eu tentar colocar o V2 aqui, teria que ser um vetor 2 transposto. Tá? Por quê? Então eu posso misturar o V1 com o V2, que é um vetor coluna, mas eu transponho ele. Então, com isso eu consigo criar um vetor aqui, linha, onde eu tenho aqui o V1 e aqui o V2 de forma transposta, onde o V2 a gente tinha definido aqui. Tá? Existem outras formas, tá? Uma é usando sequências. Por exemplo, se eu quero criar um vetor de 1 a 100, pulando de 1 em 1, ou, sei lá, de 1 a 1 milhão, pulando de 1000 em 1000. Então, eu não tenho, até teria como, né? Mas não vale a pena eu escrever desse sentido elemento por elemento. Então, o MATLAB usa uma construção bem interessante aí, que é o 2 pontos. Funciona da seguinte forma. Por exemplo, eu poderia criar um vetor V5, e eu vou criar então um vetor 0, vou colocar na sua primeira forma, 2 pontos 10. Então, o que ele fez foi criar um vetor espaçado, 1 por 1, de 0 até 10. Tá? Eu posso começar de qualquer valor e terminar de qualquer valor. Posso começar aqui, por exemplo, de 5 a 10, vamos dizer. Ó. Então, ele vai de 5 a 10, pulando, por default, de 1 em 1. E se eu quiser pular, sei lá, eu quero fazer um vetor de 0 a 100 pulando de 10 em 10, como é que eu faria? Então, eu posso fazer de 0 a 100, assim ele pularia de 1 em 1. Então, seria 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu quiser que ele pule de 10 em 10, eu faço o seguinte, eu coloco 0, 2 pontos, 10, 2 pontos, 100. Como é que ele vai interpretar isso? Ele vai fazer um vetor de 0 a 100, tá? Pulando de 10 em 10, ó, quer ver? Olha aqui, então ele fez um vetor aí, ó, de 0 a 100, tá? Pulando de 10 em 10. E esse incremento pode ser qualquer valor, tá? Pode ser decimal, 0,1, 0,05, sei lá, o valor que vocês quiserem, tá? E pode ser também um valor negativo, que vai gerar uma sequência decrescente. Por exemplo, eu poderia fazer um outro vetor aqui, ó, que fosse, por exemplo, ó, V6, vamos colocar, que ele fosse ao contrário, ó, por exemplo, de 100, pulando de menos 20 em menos 20 até 0. Então, ele vai partir de 100, vai chegar até 0, com decrementos aqui de menos 20. Ó. Tá? Então, eu uso a mesma sintaxe, de onde eu quero partir, de onde eu quero chegar, e qual decremento. Se pode ser crescente, então, ó, ou decrescente. E eu posso usar qualquer valor aqui no meio. Se eu não usar nada, ele é sub 1, por definição. Tá? Então, essa é uma forma bem simples aí de criar vetores com espaçamento único. Tá? Podemos combinar, podemos, por exemplo, fazer parte dele pulando de 10 em 10 e parte de 20 em 20, e misturar, por exemplo, posso criar um vetor V7, ó, que seria o V6 seguido por um outro aí, pulando de 10 em 10 até 50. Então, notem que tudo isso que eu estou mostrando, é importante que vocês testem na máquina de vocês, vocês podem ir combinando. Ó. Então, eu combinei esse vetor V6, que eu acabei de salvar, tá? Com um outro vetor que eu criei aqui na hora, ó, 0 a 50, pulando de 10 em 10. Então, tudo isso que eu mostrar para vocês é importante que vocês testem. Eles não são regras individuais, elas podem ser combinadas. Tá? E sabendo jogar, né, com todas essas possibilidades, aí, tornam vocês aptos aí a fazer coisas muito bem complexas em MATLAB de uma forma bem simples, né, pelo fato de ter essas ferramentas disponíveis aí de manipulação de vetores e matrizes. Tá? Vamos ver como acessar informação nesses vetores. Por exemplo, se eu vamos pegar esse vetor V6 como exemplo aqui. Ó, tá? Vamos supor que eu queira pegar um elemento ou parte dos elementos agora. Como é que eu faço? Bem, uma forma é a seguinte. Por exemplo, se eu quiser pegar esse terceiro elemento, como é que eu acesso ele? Se eu quero fazer um cálculo ou usar esse valor para algum fim. Se ele é o terceiro elemento, basta eu fazer V6 entre parênteses 3. Então, ele vai me dar aqui o terceiro elemento, que é 60. Tá? Eu posso pegar subintervalos. Então, por exemplo, vamos dizer que eu queira pegar esses 3 elementos. Eu quero ir do segundo elemento até o quarto. Então, eu vou extrair esses 3 elementos aqui de dentro. Então, eu posso usar ó, algo parecido com o que a gente desenvolveu em cima. Ó, eu vou partir, então... Se eu pegar V6 2, ele vai me dar 80. Se eu pegar V6 4, ele vai me dar 40. Se eu quiser pegar os 3, eu faço, então, para dizer do elemento 2 até o elemento 3. Então, eu uso os 2 pontinhos. Ó. Olha o que ele fez. Ó.
Então, ele pegou o elemento 2 e 3. Se eu quiser até o elemento 4, ó, eu passo 2, 2.4. Ele vai do elemento 2, 3 até o elemento 4. Então, ele consegue selecionar partes do vetor. Se eu quiser até o último elemento, basta eu escrever 2 até o final, que é 2 AND. Tá? Então, ele vai pegar do segundo elemento até o último elemento. Esse AND, como a gente vai ver, ele vai ser bem útil aí em diversas situações. Tá? Então, a gente pode tanto acessar valores dessa forma, como a gente pode alterar. Ó. Por exemplo, tá? Nós temos aqui o V6, ó, e a gente viu que se eu usar V6 de 2 a 4, ele vai acessar esses três elementos. Só que eu posso também, ó, se eu quiser, alterar eles. Ó. Então, ó, novamente combinando conhecimento. Ó. Então, eu posso colocar, sei lá, 0, 1, 2. São três elementos. O que vai acontecer? Se eu só digitasse isso aqui, ele ia acessar. Se eu criar vou dar um igual, que ele vai criar uma atribuição, ó, e no lugar dos elementos 2, 3 e 4, ele vai inserir esse vetor aqui. Tá? Então, novamente, é uma combinação aí de ideias que a gente está desenvolvendo. O que mais? Operações. Então, vamos pegar um vetor de exemplo, que é o nosso vetor V1, que a gente já armazenou. Tá? Eu posso aplicar, por exemplo, vamos dizer que eu queira calcular o seno de cada um desses elementos. Tá? Então, eu não preciso, sei lá, fazer um loop, como geralmente a gente faz em outras linguagens de programação. Basta eu pedir seno do vetor V1, e o que ele vai fazer vai calcular o seno de cada elemento. Ou seja, ele vai criar um vetor com o mesmo número de elementos, ou seja, 4, tá? Onde o primeiro elemento vai tentar ser seno do primeiro elemento, aqui o seno do segundo elemento, e por aí vai. Eu posso fazer isso com qualquer outra função. Posso pedir, por exemplo, a exponencial de menos V1. Então, qual é o significado desse vetor? Ele pegou cada um desses 4 elementos, tá? Fez a exponencial de menos cada um dos elementos e salvou. Exponencial de menos 1 ele colocou aqui, exponencial de menos 3 ele colocou aqui, e assim por diante. Tá? Posso multiplicar por escalares, obviamente. Aí, claro que tudo isso que eu estou fazendo, estou só jogando na tela, mas óbvio que eu posso ir armazenando isso, né? E uma coisa que é um pouco diferente, a gente vai ver daqui a pouco porque, por exemplo, se eu somar V1 com 2, parece estranho, estou somando um escalar com um vetor. O que ele está fazendo nesse caso, ó, se a gente comparar com V1, ele está somando 2, quando a gente faz uma soma de um vetor com um escalar, que é uma operação, assim, de princípio, do ponto de vista formal não é correta, né? Só soma um vetor com vetor. Mas nesse caso, se a gente fizer essa operação no MATLAB, tá, o que ele vai fazer é somar todos os elementos de V1 a 2. Ó. Então ele pegou o V1, ó, 1, 3, 5, 7, e somou 2. Ó. Então 3, 5, 7, 9. Então ele está somando 2 a cada um dos elementos do vetor. Vamos ver operações, então, de vetor com vetor. Então a gente viu que a gente pode aplicar operações, né, diretamente sobre vetores. Tá? E claro que a gente pode combinar novamente. Então vamos criar dois vetores auxiliares aqui, ó, por exemplo, V1, vamos criar, sei lá, de 10 a 90, pulando de 20 em 20. Então um vetor de tamanho 5 aqui. E vamos fazer um diferente aqui, ó, quem sabe de 0 a 80, pulando de 20 em 20, vamos chamar de V2. Tá? Então tem dois vetores de mesmo tamanho, então eu posso somar eles. Então eu posso fazer o V1 mais V2. Então, o resultado dessa soma aqui vai ser um vetor de mesmo tamanho, onde o primeiro elemento vai ser a soma dos primeiros elementos, o segundo dos segundos, e assim por diante. Tá? Posso fazer coisas compostas, por exemplo, multiplicar o primeiro por 4. Tá? Posso colocar menos, sei lá, o seno do segundo. São operações da mesma forma, basta entender que quando eu faço uma operação de soma ou subtração, estou somando dois vetores, então se eu multiplicar 4 por um vetor, eu vou ter um vetor do mesmo tamanho, e se eu tiver aqui o seno de V2, eu vou ter um vetor de mesmo tamanho, onde eu aplico o seno a cada um deles. Então posso fazer operações dessa forma também, tá? Combinando vetores, tá? Pode ser do mesmo vetor, por exemplo, 4V1 menos seno de V1, aplicado ao mesmo valor de V, isso não importa, desde que é importante, né, que seja, digamos assim, consistente a soma. Por exemplo, se eu olhar aqui, ó, eu tenho vetores de tamanho diferente. Ó, por exemplo, eu tenho um vetor aqui, ó, V7, que tem tamanho 12. Então, se eu tentar somar V1 com V7, ó, ele vai dizer que não vai dar certo. Por quê? Porque as dimensões têm que concordar uma com a outra. Então, só posso somar vetores, depois a gente fala de matriz, né, mas é a mesma ideia.
A gente só pode somar se eles tiverem, né, a mesma dimensão. Bem, as coisas começam a ficar um pouco diferentes nesse sentido quando a gente começa a trabalhar com outras operações. Ó. Por exemplo, multiplicação. Então, vamos pegar ali, nós temos esse vetor V1 e V2 que a gente acabou de salvar. Lembra que eles são do mesmo tamanho, ó, 5 elementos, tá? 2 vetores linhas. Se eu tentar multiplicar eles, ele não vai funcionar. Por quê? Porque isso é uma multiplicação vetorial. Na verdade, não faz sentido multiplicar 2 vetores linhas, o que faz sentido é uma linha por uma coluna, tá? Que é o chamado, né, produto interno dos vetores. Ó. Então, se eu transpor o vetor V2, aí ele vai fazer um produto, e lembrando, né, que esse produto interno te dá um escalar. Tá? Então, essas operações aí o MATLAB vai fazer para vocês, que é equivalente também a fazer aqui o produto dot, né? Os dois vetores V1 e V2 independem se eles são linha ou coluna, tá? Vai levar isso em conta e vai colocar o resultado. Tá? Então, mas muitas vezes o que a gente está interessado não é necessariamente nesse produto, mas algo similar ao que a gente está fazendo aqui, uma operação que a gente chama elemento a elemento. Ó. Eu estou somando elemento com elemento, estou tá? Aplicando exponencial, seno sobre cada elemento. A gente vai ver a utilidade já em breve. Então, nesse caso, não vai funcionar dessa forma, mas eu posso fazer o seguinte, eu posso usar uma outra operação que é a seguinte, eu escrevo V1 vezes V2, mas eu coloco um pontinho aqui antes. Ó. Eu só vou escrever o V1 e o V2 para vocês entenderem o que está acontecendo. Ó. Ele vai criar, quando a gente põe um pontinho, um vetor do mesmo tamanho, tá? Onde o primeiro elemento vai ser o primeiro vezes o primeiro, o segundo vai ser o segundo vezes o segundo e assim por diante. Tá? Então, isso é uma operação que a gente chama no MATLAB elemento a elemento. Então, a diferença a gente põe pontinho. Se a gente quiser produto, potência e divisão, né, que seria o caso, lá no sentido assim, de matricial mesmo, vetorial, a gente não coloca o pontinho. Se a gente quiser essas operações elemento a elemento, a gente põe pontinho. Então, por exemplo, a mesma coisa, se eu for fazer o V1 ao quadrado, não vai funcionar novamente, né? Porque não faz sentido eu pegar um vetor e elevar ele, simplesmente fazer ele vezes ele mesmo. Mas o que eu posso fazer, por exemplo, é colocar o pontinho. Então, nesse caso, não é um produto vetorial em si, é simplesmente eu estou pegando cada elemento do V1 e estou elevando ao quadrado. Então, para isso, eu tenho que usar pontinho também. Tá? E um outro seria a divisão, né? Por exemplo, eu vou dividir V2 por V1, ó. Então, eu vou criar um vetor de mesmo tamanho, onde eu vou pegar o primeiro elemento do V2, dividir pelo primeiro elemento do V1 e salvar aqui. Vou pegar o segundo elemento do V2, dividir pelo segundo elemento e salvar aqui. Tá? Então, esse é o papel do pontinho. Tá? Por que isso? Porque suponha, por exemplo, que vocês tenham tá, um vetor x, vamos criar um vetor x aqui de 0 a 5, por exemplo. E eu quero calcular uma função sobre ele que seria, por exemplo, 2 vezes seno de x. Tá? Eu quero avaliar uma função em todos esses pontos. Uma função genérica, para fazer um gráfico, ou resolver uma equação diferencial, uma equação algébrica, que seja. Então, eu quero calcular, para esses valores de vetor de 0 a 5, eu quero calcular 2 vezes seno vezes cosseno, dividido por x mais 1 ao quadrado, por exemplo. Aí vai dar um erro. Por quê? Porque eu quero fazer o quê? Eu quero conduzir essa operação, tá, para cada um desses vetores x. Então, lembrando, como vetor, isso aqui é um vetor, seno de x é um vetor, cosseno de x é outro vetor, e x mais 1 ao quadrado é outro vetor ainda. Então, vocês têm um monte de operações aqui que não são operações vetoriais, matriciais de verdade, né? São operações elemento-elemento. Se eu quiser criar um vetor, por exemplo, poderia chamar que eu queria criar um vetor y, tá, que tivesse... fosse do mesmo tamanho, com essa função aplicada sobre cada um dos valores. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar pontinhos. E onde que eu coloco pontinhos? 3 lugares. Multiplicações de vetores, divisão e potência. Então, por exemplo, aqui eu não preciso, porque um escalar vezes um vetor é tranquilo, tá? Não vai acontecer nada. Então, eu teria que botar aqui, onde eu tenho uma multiplicação. Teria que botar aqui, onde eu tenho uma divisão. E teria que botar aqui onde eu tenho uma potência. Ó. Toda vez que eu tiver essas 3 operações, tá? Multiplicação de vetores, divisão de vetores, tá? E vetores numa potência, para fazer elemento a elemento, eu tenho que colocar pontinho neles. Ó. Aí sim, ó, se eu esquecer um deles vai dar problema. Tá? Ó, um deles que eu esquecer vai dar problema.
Então só cuide para não exagerar, colocar pontinho em toda operação, basta lembrar que vocês precisam para essas três, tá? E sempre que envolver vetor com vetor. Tá? E cuidem também consistência, né, quando vocês conduzirem essas operações. Tá? Então, algumas outras operações que a gente aplica sobre vetores. Então vamos ver uma só para a gente criar um vetor genérico para trabalhar aqui. Ó, vamos colocar um vetor sem, sei lá, sem número, a gente está V8. Vamos criar um vetor aleatório aqui com 6 elementos, só para a gente brincar um pouquinho. Esse rand aqui ele vai gerar um vetor de números aleatórios, né, entre 0 e 1. Tá? Nesse caso, uma linha e 6 colunas, que a gente serve para matrizes também, mas esse vai gerar um vetor linha para nós. Tá? Então tem vários comandos que são úteis, por exemplo, um deles é ver qual é o máximo e qual é o mínimo. Então para isso, a gente vai, por exemplo, tem um vetor, a gente quer saber qual é o valor máximo, então a gente faz máximo do vetor. Então ele vai me dar o elemento. E muitas vezes a gente quer saber, além do valor máximo, qual é o elemento. Então 1, 2, 3, 4, 5, ele vai ser o quinto elemento do vetor 8. Então como é que eu posso fazer? Claro, eu posso olhar ou eu posso pedir automático. Então a mudança que eu faria seria essa, ó. Na chamada, ao invés de me retornar um valor, eu coloco entre colchetes duas saídas, onde, vamos chamar aqui que VM é o valor máximo, e IND, tá, vai ser a outra resposta, vai ser o índice onde ele ocorre. Então, olha o que ele está dizendo. Ó. Quando eu escrevo dessa forma, em VM ele vai me dar o valor máximo, que é 909595, e ele vai me dizer que é o elemento de número 5. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Correto. Tá? Mesma coisa eu faço para o mínimo. Ó. Posso fazer o mínimo de V8, tá? Ele vai me dar o menor valor. E se eu usar aquela outra sintaxe ali, ó, posso alterar da mesma forma. Ó, ele vai me dizer ó, que o menor elemento é 0, 14, 19 e ele é o primeiro elemento do vetor. Confere, ó, esse é o menor e é o número 0.1419. Tá? Então isso encerra aí nossa introdução a vetores. Vamos ver agora como trabalhar então com matrizes. Bem, matrizes funciona